A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Dr. Lucas, capítulo 4, o triunfo do deserto, parte 2, tá? Vamos dar continuidade a esta mensagem. Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua graça, pelas Tuas infinitas misericórdias, Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Queremos ouvir a Tua voz. Abba, Pai, Paizinho, fala com a Tua igreja, que a Tua igreja te ouve, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós vimos que Adão foi tentado, juntamente com a sua esposa, em 3 áreas de sua vida e fracassou. Por que eu digo assim que Adão foi tentado? Porque ele comeu do fruto. Claro que o desenrolar da tentação vai começar com a sua esposa, com Eva. Mas o desfecho do fracasso vai apontar os dois. Os dois estão no cenário da consumação do fracasso, da desobediência. E o interessante, amados, é que nessas 3 áreas que Adão foi tentado, Jesus vai ser tentado também nessas 3 áreas, com um diferencial. Jesus foi tentado, mas foi aprovado. São elas: apetite físico, ambição temporal e alcance espiritual. Vimos o apetite físico, a ambição temporal, e hoje nós discorreremos sobre o alcance espiritual. A tentação é o último acontecimento antes de se iniciar o ministério público de Jesus. A tentação do deserto está intimamente ligada à declaração sobre sua filiação, ocorrida após Jesus sair da água. Depois de ungido pelo Espírito no seu batismo e cheio do Espírito Santo, Jesus é guiado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. O que é que nós vimos a semana passada? Que eu não posso, de maneira alguma, ser guiado pelo Espírito, ser movido pelo Espírito, se eu estou alimentando mais a carne do que o Espírito. Há uma incongruência, há uma incompatibilidade de acentuação de princípios. Porque se eu não estou cheio do Espírito, como é que o Espírito Santo vai me guiar para que eu possa ser bem-sucedido, para que eu possa dizer não às iguarias desta vida, deste mundo, para que eu possa romper em fé, para que eu possa ser bem-sucedido, para que eu possa ter uma compreensão clara daquilo que Deus tem para a minha vida na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Então, para isso eu preciso me encher do Espírito, eu preciso andar no Espírito, eu preciso me mover no Espírito, eu preciso falar no Espírito, eu preciso amar no Espírito, eu preciso cuidar no Espírito, eu preciso estar no Espírito, cheio do Espírito, para que Deus possa me conduzir para a centralidade da vontade soberana dele. Veja aí Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Você viu aí? A declaração da filiação. Este é meu filho, esta é a minha filha. Eu me alegro, eu exulto, eu me agrado nele, eu me agrado nela. Eu tenho me agradado nas decisões, eu tenho me agradado na fala, na postura, no deitar, no se levantar, no caminhar. Eu tenho dado conselhos a ele, a ela. Eu tenho dado conselhos. A questão é, eu tenho seguido essa orientação de Deus, esses conselhos que Ele tem me dado, tenho acolhido
assim como o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, será que os preceitos de Deus têm encontrado guarita no meu coração? Precisamos refletir, precisamos ponderar sobre tudo isso, porque isso vai de acordo com tudo aquilo que eu vou viver na eternidade. Isso é uma preparação, somos peregrinos nesta terra, nós temos que estar com os nossos pés no chão, mas os nossos olhos devem estar fitos no Senhor, no alto, no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Porque é de lá que tem vindo o seu socorro. É de lá que tem vindo a provisão para a sua vida. A seguir, Jesus foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está em Mateus capítulo 4, versículo 1. Cada tentação que Jesus vai enfrentar é como se fosse um exercício de poder. Cada tentação que ele vai passar, que ele vai enfrentar, é como se fosse um exercício de poder. Poder para impor sua vontade sobre a criação, poder para impor sua vontade sobre as nações e poder para se tornar o centro das atenções e aclamado por todos na cidade. Mesmo assim, Jesus disse não a cada tentação. Ele disse não, por entender que em cada momento desse, o poder teria sido usado de uma maneira impessoal, totalmente separado do relacionamento dele com o Pai, imposto de fora para dentro e não de dentro para fora, sem qualquer comprometimento de negação e amor. Não foi para isso que Jesus veio, não foi para isso que Jesus resgatou você, não foi para isso. Na primeira tentação, nos deparamos com a resposta de Jesus. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Lucas capítulo 4, versículo 4. Na segunda tentação, nos deparamos com o diabo declarando: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e eu posso dar a quem eu quiser. Isso me impactou, isso me envolveu para outro nível de compreensão. Por quê? Eu confesso a você que eu não entendia por que o diabo ainda estraçalha a vida das pessoas e estraçalha a vida de crente. Eu não entendia. Se a Bíblia, a Escritura Sagrada diz que o diabo foi destituído de todo, quando é todo, no grego, todo é todo, destituído de todo poder, de toda autoridade, e ao nome de Jesus foi dado todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu não entendia por que existem pessoas que são chamados para serem vencedores, estão sendo fracassados, dando mau testemunhos, crucificando a Cristo novamente. Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Qual o poder que você tem dado para o diabo? Qual o poder que você tem dado para o diabo? Mas pastor, o que é isso? É sim, querido. Você sabe quando é que você dá poder para que ele possa envergonhar o nome de Jesus na sua vida? É quando você pratica coisas na sua vida que não condiz com a palavra de Deus. Quando você se diz ser uma pessoa que foi transformada por esta palavra, por este evangelho, pelas boas novas de Cristo, e de repente você anda por aí envergonhando o nome de Jesus com as suas práticas, com as suas companhias indecentes. Aí sim, você está dando bala para ele. Você está dizendo assim, ó, tome, estraçalhe com a minha história. Tome, estraçalhe com a minha vida. Tome, estraçalhe com a minha família. Você foi transportado das trevas, da escuridão, para a luz, para o reino do Filho do seu amor. Mas foi só para a luz? Não. Você foi transportado para a sua maravilhosa luz. Então ande na luz. Ande na luz. Porque você não é das trevas, você é da luz. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aleluia. Que Jesus maravilhoso. Amados, isso aqui é um modelo, isso aqui não é um exemplo, isso aqui é um modelo
um modelo de obediência, um modelo de honra, um modelo de vida, um modelo de excelência. Você quer ter uma vida excelente diante de Deus? Pratique as palavras de Jesus. Você quer ter uma vida de excelência? Seja imitador do Senhor Jesus. Imite Ele. Viva uma vida pautada em sua palavra, uma vida pautada naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fala, naquilo que Ele vive. Alcance espiritual é a terceira área que nós vamos ver hoje. Alcance espiritual. Lucas 4, versículo 9 e 11. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo no templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você nota que a palavra que é o verbo que é a palavra, e a verdade que é a vida na boca do diabo, torna-se mentira e morte. Eu vou repetir novamente para você. Nota-se que a palavra que é o verbo que é a verdade, e a verdade que é o caminho e a vida, na boca do diabo, torna-se mentira. Torna-se mentira. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Ele está se apropriando da palavra de Deus para tentar e persuadir o próprio Deus. Ele está querendo convencer a Jesus que esse é o melhor caminho para ele cumprir a sua missão. Você pensa que é diferente com você? Muitas vezes Deus nos revela algo e nós tiramos conclusões naquela revelação. Só nos lembramos uma parte do sonho, mas tiramos as nossas conclusões. Não nos aquietamos, não buscamos ficar sozinho com o Senhor, não buscamos meditar na sua palavra. Somos precipitados, muitas vezes somos derrotados em determinada área. E não entendemos, e perguntamos: por que Deus? Por que Deus? Por que isso está acontecendo? Você lembra quando Josué estava de joelhos, orando a Deus? Senhor, teu povo, o que foi que aconteceu com o teu povo? Senhor, olha para nós, somos teus servos, Senhor, temos andado diante de ti. Josué, levante-se, porque o seu povo está em pecado. Você vê que Deus não diz: meu povo está em pecado. Ele diz: o seu povo está em pecado. Levante-se e vá resolver isso. Vá jogar sorte. Chame os cabeças de líderes e vá procurar saber o que aconteceu. Assim ele fez. Sabe quem foi? Acã. E o que chama a minha atenção é porque Acã era um dos líderes que Josué amava, que Josué tinha maior preço, que Josué admirava a postura, a prontidão, a obediência. Mas quando Acã viu aquela capa, olhou para aquela capa, ele foi tentado e desejou aquela capa. Ele pega a capa e enterra debaixo da sua tenda. E ali Israel é derrotado, cidade de Ai, e morrem muitos homens. E lá está Josué prostrado de joelhos, perguntando para Deus: por que foi que aconteceu? Assim é você, meu amado. Assim você, minha amada. Não temos mais tempo de estarmos sentados no banco, na cadeira, imaginando como será a nossa vida amanhã. Você tem que viver hoje. Você tem que maximizar a sua vida hoje. A sua vida não pode ser boa, porque boa é inimigo de excelente. Você tem que viver com excelência. O que acontece com Acã? Meu filho, não suportei quando eu vi aquela capa. Josué mandou buscar os seus filhos, sua mulher, seu avô, seu gado, todos os animais, e apedrejaram e queimaram, para que a desobediência, para que a desonra saísse de dentro do arraial. Sabe o que é que acontece? Infelizmente, a igreja está esquecendo esse Deus. A igreja não olha, a igreja não adora esse Deus. A igreja parece que está adorando o Papai Noel. Só aquele Deus que pode dar as coisas. Só aquele Deus que pode prover. Aquele Deus que pode curar, que pode salvar. Não,
Nós temos que adorar o Deus que nós amamos, o Deus que é amor, o Deus que é santo, mas o Deus que é justo. Quando Ele é amor, Ele não deixa de ser santo, não deixa de ser justo. Quando Ele é justo, Ele não deixa de ser santo, nem deixa de ser amor. Ele continua sendo santo, amoroso, mas é um Deus justo. Você sabe uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desse tempo caminhando com Cristo? Antigamente, você via alguém fazer algo, cometer alguma infração, afligir na área familiar, na área social. Estou sendo bem ameno com as palavras. Passava tempo, ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Aí a conta chegava. Agora não, amado. Você fez hoje, se prepare porque a conta vai chegar. Os tempos estão abreviados. Antigamente você ia dormir, você acordava de madrugada. Aí você ia no toalete, depois dormia. Depois acordava. Agora não. Você acorda, você abre os olhos, vai no toalete, quando você vira, já é na hora de você ir para o seu compromisso. Para você ir trabalhar, você ir para o batente. Você começa o ano, antigamente para chegar a dezembro, haja tempo, haja dias. Agora não, chegou janeiro, dezembro já está na porta. E você não vê isso, você não está notando isso, está na hora de despertar. Então, a palavra de Deus na boca do diabo se torna mentira. Mentira. É desse jeito que o diabo tem agido para com o povo de Deus, oferecendo riquezas deste mundo, levando-os ao mais alto nível de proeminência, de destaque neste mundo globalizado. E existem crentes, pasmem, existem crentes que estão se entregando, trocando de lado, vendendo sua alma para o diabo em troca de sucesso, de riquezas deste mundo, usando os dons e talentos que Deus os presenteou e os entregou para o exercício da vida na vida. Enquanto isso, o que existe de gente, mercantilistas, se vendendo o que não é seu, porque essa mesma Bíblia que eu estou lendo, é a que está na sua mão, ou a que está no seu celular, no seu tablet, diz que aquilo que me é dado de graça, eu tenho que repassar de graça. Mas o interessante é que em dado momento nos esquecemos que é por graça, não é de graça. Quando o diabo diz, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. O diabo está omitindo parte do versículo. O diabo está mentindo, o diabo está subtraindo da palavra de Deus, roubando a verdade para transformá-la em mentira e em oportunismo. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 8. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, que esse seja maldito, amado, maldito. Salmos 91, versículo 11 e 12. Veja aí, presta atenção. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. É tremendo. Preste atenção, Deus não prometeu guardar o seu servo, aguardar o crente, aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Ele não prometeu guardar, proteger um crente num ato de tola presunção, num ato de tolice, no ato de loucura. Não foi isso que Deus prometeu ao seu povo, mas somente quando estivermos andando pelos seus caminhos, somente quando estivermos caminhando, trilhando os seus caminhos, Ele nos guardará. Que foi que o diabo fez com Jesus? Pula daí, porque ele deu ordem aos anjos para segurar você. Não foi isso. Não é isso que o Salmo 91 diz. Não adianta você flertar com o pecado por aí e pensar que Deus vai guardar você. Não adianta.
Amados, olha, caminhar com Jesus não é difícil. É difícil, é um apartamento em cima do outro. Não é difícil, é maravilhoso. Caminhar com Jesus é algo imprescindível, é algo indescritível. Não existe palavras para descrever caminhar com Cristo. Agora, só que nós queremos estar em Cristo e perverter os caminhos de Cristo. Queremos que tudo aconteça da maneira que eu entendo. A minha interpretação é essa. Eu entendi dessa maneira, então eu vou viver dessa maneira. Há caminhos que aos nossos olhos parecem ser caminhos de vida, mas que ao final deles é caminho de morte. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Josué capítulo 1, versículos de 5 a 8. Veja que há um momento, no final da parte A, Deus diz para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só que você vai precisar fazer uma coisa. Você vai precisar ser forte e corajoso. Mas interessante, Deus continua falando com ele. Continua dissertando sobre a ordem, sobre o seu comissionamento, sobre o chamado dele, sobre a missão dele. E ele diz assim, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais dele. Aí Deus diz, espera aí, vai precisar mais de outra coisa. Qual é? Tão somente seja forte e muito corajoso. Por quê? Porque ele ia precisar ser forte e corajoso para dar continuidade, para ser perseverante. Aí Deus começa a descrever que você sendo forte e corajoso, você vai fazer com que o meu juramento se cumpra na vida deles. Eu prometi aos pais deles. Aí Deus diz, poxa, é muita responsabilidade. Então somente seja forte e muito corajoso. Às vezes você até escuta uma voz: fracassado, fracassada, sai, você não vai conseguir não, sai. Você parece estar ouvindo vozes. Sabe o que é? É o peso da responsabilidade. A minha salvação, ela teve um custo, ela teve um preço, e o preço foi muito alto. Mas esse preço não pôde ser pago em prata, em ouro. Esse preço foi sangue puro, sangue carmesim, derramado na cruz do Calvário. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O que você tem dito para os convites que você tem recebido? Todo dia, bate um convite diferente na sua porta. Que porta você tem entrado? O que você tem feito? Quando você pensa que Deus não está te vendo, porque ninguém pode fugir dos olhos do Senhor. Ninguém foge da sua presença. Se nós subirmos aos céus, lá Ele estará. Se nós descermos ao mais baixo abismo, lá Ele estará também, para nos suster com a sua mão. Conclusão. Depois de Jesus recusar as 3 propostas indecentes de Satanás, de realizar coisas boas, aparentemente boas, de maneira errada, Dr. Lucas relata que Jesus voltou para a Galileia cheio do poder no Espírito. Meu Deus, mas como isso impactou a minha vida essa semana? Depois que ele recusa as 3 propostas do diabo, Lucas continua escrevendo, relatando que Jesus voltou para Galileia cheio do poder no Espírito. Ao contrário, quando alguém fracassa, quando alguém é derrotado, fica cheio de fraqueza no Espírito. Mesmo assim, a misericórdia de Deus vem de encontro a nós e diz: diga ao fraco que eu sou forte. É incrível. Deus não desiste. Não interessa o que você tem passado. Não interessa o que você tem feito. Contando que você caia em si.
se arrependa, entenda que você está servindo, que você está professando um Deus que é santo. Se dobre, se humilhe, se entregue, porque só Ele vai ver como é que está teu coração. A sua resposta está vindo. Eu quero dizer nesta noite para você que suas lágrimas não têm passado despercebido diante de Deus. Espera, tão somente espera. Mas tem o seguinte, quando Ele baixar a mão, não meta a sua mão no meio não. Deixa Ele concluir a obra, porque com Deus ninguém brinca. Ele é infinitamente mais poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o poder que opera em você, que opera em mim, que opera em nós. Mas em determinado momento, nós temos passado a largo, temos esquecido, temos tentado impor a nossa vontade. Eu só quero se for assim. Se for assim, eu não quero. Não, desse jeito não está dando certo. Eu quero assim. E Deus está dizendo para você mais uma vez nessa noite: não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você está vendo, e não vai acontecer do jeito que você quer. Vai acontecer do jeito que eu quero, porque eu sou o teu Deus. À medida em que a narrativa de Dr. Lucas continua, observa-se que Jesus ensinava tanto em palavras quanto em ação. Isso é inegociável. Eu não esqueço nunca mais o primeiro curso de obreiro que eu fiz, quando me entregaram o apostila, que eu abri, logo na primeira página, eu fiquei impactado. Eu novinho na fé, dizia assim: o que tu fazes fala mais alto do que o que tu dizes. O que tu fazes, o que você está fazendo, o que você anda fazendo, está falando mais alto do que o que você está falando por aí. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Então Jesus ensinava tanto em palavras como em ações. Como assim, pastor? Ele ensinava e ele praticava. Ele falava em amor, ele amava. Ele falava em vida, ele dizia ressuscite. Ele falava que curava, ele disse está curado. Ele dizia que salvava, ele vai, a tua fé te salvou. Jesus sempre foi pessoal nos relacionamentos. Ao contrário, o diabo que queria que ele fizesse algo impessoal, independente de relacionamento. Então, abra do olho. Alguém nos oferece um emprego, ou para sua esposa, ou para alguém da sua família, e o emprego é robusto. É mais robusto que aquele que você está vivendo. Mas é algo impessoal. É algo que não envolve relacionamento. Abra do olho. Porque pode, viu? Ser lentilha. Não é, pastora? A pastora Bárbara já experimentou isso aí. O negócio era robusto, o negócio era lindo porque ia cobrir toda a necessidade da família. No entanto, a minha pastora linda pagou um preço muito alto. Mas passamos. Estamos aqui para falar, para testemunhar sobre como é maravilhoso fazer aquilo que Deus está nos entregando assim. Aqui, é seu, é seu. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Lucas 4, versículo 13. Mateus diz: o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o serviram. Você quer ser servido pelos anjos? Priorize a vontade de Deus, priorize. Está difícil, está doendo? Chore mais um pouco. Ah, pastor, não é você que está passando. Já chorei muito, já doeu muito também. Acabou as lágrimas, se aquiete, fique quietinho. O joelho está doendo, se deite, fique quietinho com Ele. Espere Ele te dar o comando, porque Ele está vindo na sua direção. O Senhor está vindo com providência. O Senhor dos exércitos. Isso não vai ficar do jeito que está, amados. Isso não vai ficar do jeito que está. Nunca esqueça, isso vai ficar gravado e você vai ouvir um dia o que eu estou dizendo hoje para você. Essa situação vai virar de uma maneira que aqueles que estão prontos se regozijarão, exultarão no Deus da salvação. Eu não sei exatamente qual deserto que você está passando. Eu não sei. Não sei que tentação você está passando. Também não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Às vezes você pensa que você não vai conseguir. Mas não desista. Continue. Você só precisa se conscientizar de uma coisa. Não é a carne que irá te guiar para o triunfo na fé. É o Espírito
que vai te guiar, que vai te encher, que vai fazer com que você entenda o que você não está entendendo, que vai te dar suficiência para você se submeter, para você fazer aquilo que Deus quer que você faça e não aquilo que você quer fazer, para que você possa dizer assim: Senhor, não está bom, não é isso que eu quero, não é isso que eu queria, mas por ti, eis-me aqui, papai, eu quero fazer com excelência, eu quero cuidar, eu quero amar. Sabe o que vai acontecer? Daqui a um tempo, você vai se encontrar cheio de regozijo, fazendo aquilo que mais você gostaria de fazer, realizado plena, porque você entendeu que para se cumprir a missão, não se pode pegar atalhos. O Senhor te conduzirá quando você não souber para onde ir, quando você não souber orar. O Espírito Santo intercederá por você com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus, porque Deus conhece a mente do Espírito. Até o momento oportuno. Essas palavras dão a entender que a tentação ou ataque do diabo foi renovado mais tarde. O Salvador, o Messias, o Libertador, viveu constantemente sobre a pressão do diabo. O diabo é uma personalidade real, embora não seja necessariamente visível, mas o diabo existe e é real. Todos nós precisamos triunfar em fé na pessoa de Jesus Cristo para glorificar o Deus Todo-Poderoso, e que o triunfo do deserto seja algo que nós possamos nos apropriar e entender que nós somos filhos de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Se Ele venceu, você e eu, nós também podemos vencer. Amém?